Eu vou resolver a questão 66 e eu vou apresentar depois a teoria da questão aqui. Eu tenho aqui uma questão onde ele pede o volume de corte, porque ele me fala que a cota de escavação é 100. Essa cota de escavação é 100, posso considerar ela a cota média. Então aqui eu vejo que todas as cotas elas são superiores a 100 metros. Essa cota média, em teoria, se refere à cota econômica. Para mim utilizar o mínimo para mim usar o corte de uma área que tem as cotas superiores como aterro para a parte onde falta terra, né? Onde eu tenho que aterrar. Onde eu corto a terra, eu uso como aterro. Essa refere-se à cota média. Aqui ele não fala sobre esse termo, né, mas ele usa cota de escavação. Mas em outras questões é a mesma coisa. Aí eu tenho dois quadrados, né, considero dois quadrados, de 20 por 20. Bom, o que a gente faz aqui é calcular a cota do meio. O cálculo que a gente faz, a gente calcula essas linhas aqui, né, que eu tenho a altitude, né, como seções. Por exemplo, se eu tivesse mais seções aqui, aqui tem outros valores, né, ela vai mudando ao longo de todo ponto. Mas os pontos que eu tenho eu uso como seções. Quando eu tenho duas assim, o cálculo que será feito seria como se fosse uma cota, uma seção aqui, seção média entre essas duas seções. O que acontece é uma coisa assim, eu vou enxergar desse lado aqui, eu terei eu vou calcular essas áreas. Dessa forma aqui fica difícil de enxergar, mas o que acontece é que eu tenho uma linha, peraí, deixa eu... Bom, aqui eu consigo visualizar os trapézios. Aqui eu tenho a cota de 100, que é a cota de escavação, e aqui eu tenho 10,2. E aqui eu tenho 1 e aqui 7,4. Eu tenho dois trapézios. E aí entra essa fórmula aqui. Na realidade é simplesmente como nesse tipo de caso vai dar um monte de trapézio, essa fórmula meio que resume o cálculo dos trapézios, né? Porque eu fazendo aqui, ó, eu fazendo o cálculo desse trapézio aqui, para mim somar com essa cota aqui, eu vou usá-la duas vezes. Eu vou usar como base maior e base menor desse trapézio, vou usar como base menor e base maior desse trapézio. Na hora que eu for somar, eu percebo que essa fórmula aqui, ela ficaria dessa maneira aqui. Bom, isso aqui vale para os dois trapézios, né? E o cálculo dessa outra seção, aqui seria 2,3, aqui 1,1 e aqui 8,3. Bom, e aqui eu coloquei essas áreas. E aqui. Bom, a primeira área bom, aqui é a área do trapézio, né? Essas duas áreas aqui multiplicadas por esse aqui que seria a altura. Seria a altura do trapézio. Aí, como eu falei, eu vou somar essas duas seções e fazer como se fosse uma seção média. Seção média dessas duas seções aqui. Aqui 2,3, né? E aqui duas vezes a cota que está no meio. Aqui 1
primeiro nessa seção de cima aqui e 1,1 nessa seção de baixo. A média delas fica essa soma. E como eu só usei essa largura aqui, na hora que eu for calcular o volume, eu multiplico por 20. Que é, como eu falei, era 2 quadrados, né? Aí eu multiplico, eu tenho essa seção aqui, eu multiplico por a seção média, né? Seção média eu multiplico por 20 aqui. Aí eu tenho o volume de 3.220. No caso é a alternativa D. 3.220. Mas no caso onde eu não tenho a cota média, eu tenho o método das seções, que é muito parecido com esse cálculo da área, e o método dos pesos. Bom, aqui está ele. Esse método dos pesos, ele se refere à importância que eu tenho da cota. Quantas vezes ela vai ser usada, né? Bom, aqui as cotas dos vértices, eles têm 1. Peso 2 tem as cotas que estão entre os vértices. E no caso, para figuras desse jeito assim, que não são certinhas, né, que não são simétricas, quadradas, eu tenho as do peso 3 e as do peso 4, as cotas internas. E aqui eu vou fazer um exemplo de calcular essa cota média, que vai dar o volume econômico. Aqui eu tenho um exemplo de uma seção parecida. Nesse método aqui, eu só vou usar as cotas. Não vou usar as distâncias. Bom, usando esses pesos aqui, no caso eu vou ter só peso 1 e peso 2. Eu tenho aqui as cotas do vértice, né? 5. Essa aqui, aí eu tenho 6, eu tenho 4 e eu tenho 5,2. Elas têm peso 1, então eu multiplico por 1. Multiplico por 1 e aqui eu estou somando, né? E aqui eu tenho as cotas que estão entre os vértices. 5,4 e 5. Aí eu multiplico elas por 2, eu tenho 20,6. Aí eu divido pela quantidade de pesos. Eu tenho 4 e aqui eu tenho mais 4. Eu tenho 2 de peso 2. Aí eu tenho a cota média de 5,2. Essa é a cota média que me dará o volume de aterro igual ao volume de corte. De maneira que não vai sobrar nem faltar terra. Não vou precisar, para qualquer outro valor diferente desse, não vai ser uma cota econômica, né? Eu vou precisar de tirar terra de outro lugar que não seja aqui. Então aqui tem mais terra, né? Aqui tem mais terra e aqui tem menos. Essa terra aqui, essa região aqui vai ser deslocada para esse lado e ela própria, esse corte vai aterrar essa parte. Bom, aqui eu fiz pelo método dos pesos, né? Aqui agora eu vou mostrar como fazer pelo método das seções. Aqui eu tenho o mesmo exemplo, né? Onde eu posso definir uma cota de apoio. Posso definir uma cota de apoio 1 e calcular os trapézios em cima dessa cota de apoio. Então aqui eu tenho 1 e aqui eu ficaria com 4, aqui 4,4 e aqui 5. Dessa maneira aqui. Dessa maneira aqui, definir uma cota de apoio 1 e aqui de 5 ficaria 4. E aqui menos 1 fica 4,4 e aqui eu tenho as seções. Bom, aqui nesse programa aqui eu não usei cota de apoio nenhuma. Não usando cota de apoio, eu vou ter que chegar direto nesse mesmo valor que eu fiz pelo método dos pesos, 5,2 metros. E aqui eu usei 5 mesmo. Ó. 5, aqui 6 e aqui, como eu mostrei, né, pelo cálculo dos trapézios, tanto faz. Posso calcular esse trapézio aqui